Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um webinar do mercado eletrônico. Meu nome é Marcelo Pereira, eu estou especialista aqui na empresa em gestão de fornecedores. E eu posso dizer aqui que na minha área a gente já teve a oportunidade de fazer vários webinars apontando aí temas como gestão de riscos e sustentabilidade na cadeia de suprimentos e também gestão do ciclo de vida dos contratos, né? Eu tenho percebido que esses temas eles já vinham ganhando uma relevância grande nos últimos anos, mas eles se tornaram assim muito mais importantes no momento que a gente está vivendo para gerir a crise e mais do que a crise também o que vem depois dela, né? Mas hoje a ideia nossa é trazer um outro tema para vocês que tem muito a ver também com essa preparação para o pós-Covid e que também vem ganhando relevância nos últimos anos, né, por conta justamente dessa necessidade da gente controlar de forma mais efetiva e integrada esses processos que envolvem o ciclo de contratação de fornecedores de material e serviço. E aí, para abordar esse tema, nós convidamos aqui o Robson Amorim, que é um consultor especialista em Supply Chain Management da Esper Consultores, que é o canal do mercado eletrônico. Boa tarde, Robson. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Então, para começar essa conversa, Robson, sobre contratos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho aí, a partir da sua experiência como consultor de processos, né? Qual que é a importância que esse tema vem representando nas organizações? Ok, eu vou começar mostrando alguns slides aqui, que eu acho que é interessante a gente apresentar. Estão vendo aí? Isso, apareceu aqui para a gente. Beleza, vamos lá. Bom, vamos começar contextualizando da seguinte forma. A relação das empresas com todo o seu público, ela se dá através de contratos de uma maneira geral. Com clientes, com acionistas, com o governo, com o terceiro setor, com seus empregados, com instituições financeiras e também com seus fornecedores. Só que existe uma diferença em que com os empregados, por exemplo, já tem uma estrutura estabelecida de RH que cuida exclusivamente dos contratos com essa equipe, com esse pessoal. Com clientes tem a área comercial, né? Com acionistas tem a governança da empresa que também trata disso. Enfim, cada público tem o seu nicho estabelecido, a sua estrutura definida, o modelo definido, mas com fornecedores é diferente. Porque praticamente todas as áreas de uma organização, de uma empresa, têm contratos com fornecedores. E não há uma área específica definida para cuidar desses contratos. Normalmente é assim. E, de uma maneira geral, na maioria das empresas, cada gestor, vamos dizer assim, cuida do contrato da forma que ele acha, de acordo com a sua experiência, às vezes até de forma intuitiva. E isso, na maioria das vezes, não traz bons resultados para a organização. Essa que é a verdade. Esse já é o primeiro fator dificultador que muitas vezes não é enxergado dentro das empresas. É interessante, Robson, isso que você está dizendo, né? E aí eu te pergunto o seguinte, né? Até lá 2017 a gente tinha, acho que era a famosa súmula 331, né, do TST, que regia essa relação entre empresas e terceiros, e ela limitava a terceirização nas chamadas atividades meio, né? As atividades fim não podiam ser terceirizadas. E aí, lá em 2017, a gente teve a Lei 13.429, que retirou essa limitação, né? O que você podia dizer a respeito disso? Quais foram os impactos que vieram a partir dessa lei de 2017? Se, por um lado, isso trouxe uma certa lucidez, né, vamos dizer, esclarecimento sobre esse aspecto, por outro, a nova legislação, essa legislação por si própria, o que ela está provocando no primeiro momento? Ela é um fato gerador de aumento da terceirização aqui no país. Isso ainda não ficou muito claro, muito evidente, em função da crise que nós viemos há alguns anos atrás, de 2018, 2017 para cá, e ainda não ficou muito claro. Mas é um fato que isso vem alavancando, sim, aumento na terceirização. Contudo, representa também a necessidade de melhoria da estruturação dos processos de gestão de terceiro. O que as organizações reconhecem, de uma forma geral,
é que uma gestão eficaz de serviços ela é essencial para gerenciar as entregas dos vários fornecedores e contratos que elas possuem. Não só para alcançar os benefícios da terceirização, lógico, mas também para atender os requisitos de conformidade regulatória cada vez mais rigorosos. Ou seja, no bojo da nova lei, há também novas exigências e a fiscalização, com toda certeza, será maior. Ou seja, né, não é simplesmente sair terceirizando a qualquer custo, né? A gente tem vantagens e tem desvantagens nesse processo, e isso é importante acompanhar. Você podia falar um pouquinho mais de quais são essas vantagens e quais são as desvantagens envolvidas aí no processo de terceirização? Claro. Eu esqueci de dizer uma coisa anteriormente. Esse processo de terceirização nasceu no Brasil a partir da década de 90. Isso vem crescendo cada vez mais. E na minha visão, vou dizer, não vou dizer na minha visão, mas de uma forma geral, a gente entende que isso não tem retorno. Muitas vezes as empresas tentam primarizar algumas atividades, mas a terceirização vem só avançando. A questão das vantagens tem muitas, lógico. Primeiro que uma delas nós podemos citar é a redução dos custos com a administração de pessoal. E, com isso, racionaliza, claro, a estrutura organizacional. Torna os custos fixos variáveis. Isso é muito importante para a gestão das organizações. Permite o foco nas atividades estratégicas e de gestão, permite uma maior especialização técnica, que parte do princípio, se você está contratando um serviço ou um terceiro, além de outras demandas, é a expertise que a empresa possui naquilo que você está contratando, que você está trazendo para a sua organização. Consequentemente, há um processo de atualização e de intercâmbio tecnológico. A atualização, se a empresa é especialista naquilo, ela tem que procurar se atualizar e se manter na frente. E essa tecnologia, essa nova versão, digamos assim, atualizada, ela permite o intercâmbio dentro da própria organização. Isso é muito bom e aumenta também o conhecimento. E o outro, por último, que eu posso dizer é o incentivo ao surgimento de novas empresas e geração de empregos. A gente vê claramente que não só no Brasil, mas também no mundo inteiro, grande parte dos empregos hoje estão nos prestadores de serviços, nos terceiros. Isso é uma realidade. Legal. Em termos de desvantagem, vamos falar das desvantagens, né? Aí vem aquilo que que vai ser tema da nossa conversa aqui, são as dificuldades no gerenciamento de serviços. Porque, normalmente, os gestores eles têm a prioridade, o foco deles no core deles. O cara da operação vai cuidar da operação, da manutenção, da disponibilidade de outras atividades. Sim, não é a atividade principal dele gerenciar serviços. Isso é ruim, isso causa uma série de outras dificuldades, não só sobre esse aspecto. Os riscos fiscais e trabalhistas, isso é uma realidade do Brasil, é muito forte, custos de improdutividade, aumento da rotatividade de mão de obra, perda da qualidade de serviços e riscos de aumento de acidentes de trabalho. Esses últimos, eu posso dizer, que estão muito ligados ao processo de contratação lá no início do processo de gestão de contratos, porque, apesar de existir a matriz estratégica de compras que determina, que orienta a área de compras a contratar de acordo com o TCO, alguma coisa de acordo com a estratégia do fornecedor, do serviço, do posicionamento na matriz, a maioria das vezes se contrata pelo menor preço, e aí o custo acaba sendo maior do que se espera. E isso é uma realidade. Ou seja, vamos continuar. Quanto mais a empresa cresce, quanto mais a empresa avança em seu volume de negócios, mais aumenta o peso e a complexidade dos contratos, tornando ainda mais importante e decisiva a gestão dos contratos nas organizações. Isso é uma realidade que precisa ser vista e nem todos ainda conseguiram enxergar isso claramente. Qual o caminho? Desenvolver a excelência na terceirização de serviços, a partir de uma metodologia sólida e eficaz de gestão de contratos, que normalmente se compreende, vamos colocar 3 aspectos importantes: processos estruturados, governança que apoie tudo isso, que venha um patrocínio desde a alta administração até passar por todas as áreas da empresa, todos os níveis da empresa, com papéis e responsabilidades bem definidos, e uma tecnologia, um sistema de tecnologia que suporte toda a complexidade
dos processos de gestão de contratos. Aliados a isso, nós temos ainda as questões de sourcing, que é o adequado relacionamento com os fornecedores, fortalecer as parcerias, os parceiros estratégicos. Eu acho que o seu slide deve ter dado uma congelada aí. Eu acho que ele ficou parado no anterior. Vê se você... Não, é isso mesmo. Isso, agora foi. É isso mesmo. Fortalecer os fornecedores estratégicos, parceiros estratégicos e alinhar os valores corporativos. E o que leva as empresas a terceirizar, né? Tudo isso que nós falamos. Aí vem pressão por resultados, foco no core business, que nós já dissemos, e redução dos custos fixos e operacionais. E tem alguns desafios que não podem deixar de ser considerados. Primeiro, grande quantidade de contratos que permeiam a empresa inteira, que nós já dissemos isso lá atrás. Diversidade de exigências legais, vou até diminuir aqui para a gente falar melhor, legais e técnicas, datas de renovações variadas, nem todos os contratos terminam na mesma época, trânsito de inúmeras minutas e aditivos, controle de eventos para efetivar os pagamentos e recebimentos, gerenciamento de riscos fiscais, financeiros, trabalhistas e fornecedores, e a necessidade de integração entre as diversas áreas dentro da empresa. Porque, apesar de você ter um gestor responsável por aquele contrato, ele tem uma interface muito forte com as áreas de suporte, jurídico, financeiro, RH, segurança, enfim, todas os próprios suprimentos, enfim, todas as áreas que permeiam o contrato, que dão suporte à gestão do contrato. Os riscos, nós podemos dizer que há muitos, né? Se você não tem uma gestão adequada, os riscos são multas e penalidades, fiscos tributários, pagamentos indevidos, as perdas operacionais, os acidentes de trabalho, improdutividade, fraudes, e que trazem consequências que são, uma delas, é perda de valor da empresa e perda de competitividade. Além do mais, Marcelo, nós podemos dizer que hoje nas organizações, nós temos hoje aí uma média do montante de contrato de uma grande empresa em torno de 2 bilhões, um portfólio de contrato, mais ou menos. 50% do efetivo hoje das grandes empresas está na mão de terceiros, tá certo? E de 10% a 15% é a média do desembolso anual em relação ao faturamento das empresas. Então, ou seja, nós estamos falando de números muito grandes que precisam ser tratados com cuidado e que precisam ser olhados e geridos adequadamente, mas que, na verdade, poucas organizações possuem procedimentos eficientes para criar, gerenciar e controlar todos os seus contratos com os fornecedores. É o que você está falando que, né, na medida em que o volume crescente de contratos de terceirização, até por força da nova lei, tem aumentado, né? Parece que as empresas não estão tão bem preparadas assim, né, Robson? Não estão. Essa é que é a verdade. Eu costumo brincar, isso eu não tenho esse número exato na minha cabeça, mas a gente pode avaliar que em torno de 70% a 80% das grandes empresas hoje no nosso país têm dificuldades com gestão de seus contratos. E o pior, dessas, em torno de 80%, talvez não tenham percebido isso de forma muito clara. Às vezes agem em decorrência de um fator que vamos dizer, contribuiu para atingir o resultado da empresa, que levou uma visibilidade muito grande, aí as empresas correm atrás para cuidar disso. Nós temos alguns números da Aberdeen aqui que nós trouxemos, que talvez não estejam 100% atualizados, mas que dá para a gente ter uma noção, é que 54% das empresas não controlam os níveis de serviço dos contratos. É uma informação, tá certo? 75% dessas empresas não utilizam nenhuma metodologia de gestão de contratos. Isso foi falado daqueles eventos da Associação Nacional de Gestores de Contratos. 52% de terceiros não atendem expectativa de qualidade, ou seja, é uma realidade que as empresas hoje vivem. E o pior, os riscos dos contratos não fazem parte dos planos de gerenciamento de riscos e auditoria interna na maioria das organizações, conforme resultados de diversas pesquisas efetuadas, tanto mundialmente quanto no Brasil. E aqui eu vou mostrar para vocês de forma bastante interessante, eu gosto muito desse slide. A gente tentou de colocar de forma figurada uma realidade que se apresenta.
Se coloca aí um contrato ao longo do tempo e um valor qualquer. Pode ser um valor financeiro, ou um valor tangível ou não, qualquer valor, vamos dizer assim. E aí, quando, no momento do fechamento do contrato, ou na hora antes da negociação, de fazer o escopo, de levantar a demanda do serviço, a expectativa é num valor, num nível tal que está estabelecido ali. E é mais ou menos o que é prometido pelo fornecedor. O tempo passa e, ao longo desse período, talvez por força de orçamento, alguma série de outras coisas que podem ter acontecido ao longo do caminho, o valor percebido, reportado, é menor do que o que foi esperado lá no início do contrato. Mas isso não é o mais grave. O pior é que, após, lá no final do contrato, no momento da renovação, o valor realmente, efetivamente entregue foi muito abaixo disso. E isso aí, claro, entender esse gap entre o que for o valor percebido e o valor efetivamente entregue ao cliente, tá certo? Ele possibilita alavancar uma série de ganhos na gestão de contratos. Isso quando é percebido. Esse aqui é o grande problema das organizações hoje. Esse slide me chamou muita atenção quando você me mostrou ele pela primeira vez, porque é impressionante a gente pensar que você tem dupla perda, né? Uma primeira em relação à expectativa inicial que você tinha e uma expectativa final, mas nem essa expectativa final ela é real, porque o real ainda ficou abaixo dela justamente porque a gestão não foi bem feita, né? E aí, o Robson, qual é a saída para isso? Vamos falar primeiro aqui que, em grande parte das empresas, isso é uma realidade que a gente vê em todos os lugares por onde a gente vai. Após a contratação, os usuários, quando assumem a gestão do contrato, eu estou falando de usuário, não estou nem chamando de gestor, ele não tem um mínimo preparo, sem definição de suas responsabilidades, até mesmo sem um mínimo conhecimento das cláusulas contratuais dos contratos que são de sua responsabilidade. Isso se traduz em perda de valor para as organizações. E precisa ser tratado isso com muito cuidado. E aí, qual que é a solução para isso? Nós estamos mostrando aqui esse framework, vamos dizer assim, que compõe uma estrutura de uma gestão de contratos. Primeiro, você vai pelos direcionadores, que você se baseia nas 5 principais dimensões de uma gestão, que é estratégia, processos, estrutura, pessoas e tecnologia. Pelos processos, que vai desde o planejamento da demanda até o encerramento do contrato, e nesse aspecto você considera escopo, minutas, matriz de responsabilidade, matriz de riscos, KPIs, enfim, pela tecnologia, que é o que suporta tudo isso. Sem uma tecnologia adequada, você não consegue gerir adequadamente seus contratos. A abrangência, você define qual o nível de abrangência que se deseja, mas o ideal é que todos esses aspectos, nós vamos falar um pouco mais adiante, sejam contemplados. Ter uma estrutura de governança que possa suportar e dar toda vamos dizer assim, autonomia para que a gestão de contratos alcance os seus resultados. E, por fim, um nível de confiabilidade que a gente chama de quality assurance, que você tem processos desenhados, normas e procedimentos estabelecidos, o workflow, os resultados, os KPIs, e você criar um sistema de controles internos, de auditoria no processo de gestão de contratos, para que isso não se perca ao longo do tempo. Essa aqui, na nossa visão, é a solução para que se alcancem os resultados. Mas, Robson, a gente olhando esse slide, pode parecer assim que isso tudo é muito complexo, que exige aí um esforço muito grande de estruturação, mas eu te pergunto, é possível, já para quem ainda não tem tudo isso muito bem desenhado, já começar a ter ganhos de curto prazo, implementando pedaços desse processo e ao longo do tempo juntando tudo isso? Olha, desenvolver uma metodologia de gestão de contratos, você não pode deixar de considerar tudo isso que está desenhado aí. Lógico, você pode optar, por exemplo, pela solução de tecnologia, contemplar, a partir do momento da formalização do contrato, ou ir até a assinatura do contrato, definir alguns requisitos, algumas abrangências que sejam, vamos dizer assim, standard, somente considerar desembolso, vigência e prazo e assinaturas de contrato, ou essas coisas assim. Isso vai muito da demanda, da necessidade da empresa e do tamanho da necessidade e do perfil de maturidade que a empresa está hoje. Agora, o ideal seria você desenhar um processo já por completo,
com todas as automatizações nele previstas, com as matrizes de responsabilidades e os matrizes de risco, lógico, isso é importante, e aí você implementar um CLM de acordo com a sua necessidade e começar por ondas, uma área específica onde você consegue identificar onde estão ou os maiores problemas ou os maiores contratos, vamos dizer assim. E aí você vai estabelecendo por ondas até atingir o nível de maturidade que você deseja. Uma coisa é certa, Marcelo, após a implementação de uma metodologia eficiente e eficaz de gestão de contrato com um conjunto de sistema automatizado, onde você consegue automatizar as atividades, todos os desafios de administração e controle de contrato passam a ser tarefas corriqueiras, ordenadas e coordenadas. Essa é a verdade. Os resultados superam as expectativas. E, a partir daí, que você atingir um nível de maturidade desejado, as ações voltadas para a melhoria contínua se tornam a coisa natural. Tá. E aí, dentro de uma solução de CLM, aí, quais são os controles que você acha que são necessários para uma boa gestão? Aí? Bom, o CLM, na minha visão, quanto mais abrangente ele for, melhor resultados, melhor contribuição ele vai dar para a gestão dos contratos, tá certo? Então, vamos considerar que ele tem condição de contemplar a assinatura de contratos, controle das minutas, as vigências, desembolso e saldo, documentação, os SLAs, as notificações, gestões de consequências, adiantamentos, garantias, reajustes, aditivos, enfim. Contempla todas as atividades do contrato através de notificações e alertas. Normalmente, o CLM é uma ferramenta que ela tem que ter interface tanto com o ERP quanto com as outras soluções de tecnologia de que tem interface com gestão de contrato, porque gestão de contratos, gestão de fornecedores e gestão de terceiros caminham juntos, são soluções que caminham juntos, então tem que estar interligadas. E também o processo de compras, vamos dizer assim, e também o processo jurídico. Então, dessa forma, eu entendo que quanto mais abrangente o CLM for, melhor resultado, maior contribuição ele pode dar para uma metodologia de gestão de contratos. E aí eu posso até contar um pouco da nossa experiência nos últimos anos. A gente vem implementando módulos atrelados a esse ciclo do CLM para os clientes, e a gente percebe que cada vez mais a gente tem uma demanda de integrando esses processos, né? Então, o CLM, que era só o jurídico, da solicitação de uma minuta até a assinatura do contrato, a gente já passa a integrá-lo desde os processos transacionais e também com acompanhamento das obrigações contratuais. A própria gestão de terceiros passa a ser integrada também na medida que quando você tem um contrato de alocação de mão de obra, né? Então, a gente tem percebido, sim, no mercado um movimento nessa direção, e a gente tem ficado feliz pelo fato da gente conseguir, com uma plataforma que dá flexibilidade, conseguir contemplar esses mais diversos graus de maturidade que a gente tem percebido no mercado, mas a gente sabe que a gente tem que mirar nesse, vamos dizer, desse processo integrado completo, que aí é onde a gente vai trazer os maiores ganhos. Agora, Robson, me parece que você está falando bastante de contratos de serviços, né? Como é que ficam os contratos de materiais? Ô Marcelo, você tem toda a estrutura definida e pronta para serviços, materiais, vamos dizer, entra pé nas costas. Você consegue inserir a gestão dos materiais, os contratos de materiais, né, vamos dizer assim, de maneira muito mais tranquila, porque tem muito menos controle do que a gestão de serviços, entendeu? E pode estar muito bem adicionada a esse todo o processo. Uma coisa é certa, sem um modelo de CLM, é muito difícil para uma organização manter um processo bem estruturado e atingir um nível de maturidade adequado. Essa é a verdade. E materiais você definindo a estrutura sua para serviços, materiais você consegue adequar muito mais facilmente, é muito mais tranquilo, não tem dificuldade para isso. O importante é o seguinte: os processos têm que ter automatização, qualidade de dados, segurança dos dados, capacidade de integração, suporte de qualidade. E eu falei capacidade de integração, mas tem que estar totalmente integrado em todos os sistemas. No caso dos materiais, você tem lá no SAP, que a gente chama, até esqueci o nome,
você consegue ir demandando os materiais à medida que você vai necessitando. O sistema controla isso facilmente. Agora, precisa entender o seguinte: o CLM, né? Acordo de fornecimento. O CLM, ele não substitui nenhuma ferramenta. Ele tem interface com todas elas. Mas ele pode ter um GED lá dentro, então buscar a documentação lá no gestão de terceiros, por exemplo, tá certo? A minuta do contrato pode estar lá no jurídico, ele tem interface com o jurídico. Não é para substituir nenhuma ferramenta. Ele pode trabalhar como interface com todas elas e todas as informações estarem sendo centralizadas em um único local. E ela te dá, volta a dizer, alertas e notificações para todos os processos, todos, sem exceção. Legal, muito bom. E aí, bom, para a gente fechar aí, quais são efetivamente os ganhos que você vê, então? Olha, ganhos são enormes, são muitos. Eu não posso citar alguns. Primeiro, que isso vai te permitir melhorar a gestão financeira dos contratos e, certamente, em decorrência disso, melhorar o seu resultado financeiro dos seus contratos. Muitas vezes a empresa se ilude que eu estou cumprindo o meu orçamento, mas existe um processo de melhoria que o custo poderia ter sido melhor. E você impulsiona a sua rentabilidade, porque você tendo um sistema que esteja adequado às suas necessidades, que seja maduro, que tenha interfaces bem feitas, que tenha um workflow bem definidos, você tem como enxergar melhorias nos seus contratos que vão reduzindo os custos ao longo do tempo. Então, com isso, impulsiona a rentabilidade, não tenha dúvida, até mesmo na produtividade, tudo isso que nós estamos dizendo. Mitigar os riscos inerentes à gestão de contratos, é óbvio, quando você fala em risco de terceiros, em documentação, que muitas empresas têm um nível de exigência muito alto na hora de contratar, mas ao longo do contrato a coisa anda solta. É uma CND, uma certificação ou uma consulta Serasa, ou essas coisas que podem estar sendo controladas automaticamente pelo sistema, que dão visão previamente do risco que pode vir a acontecer. Aumentar a segurança jurídica, isso é importante, aumentar a produtividade do serviço de terceiros, maior aderência ao compliance. Claro, quando você desenha uma estrutura desse tamanho, você nunca pode deixar de lado os princípios, os valores, o controle de compliance que as empresas têm e aumentar, consequentemente, a competitividade da organização. Muito interessante ouvir isso tudo que você está falando e tentar fazer uma correlação com o momento que a gente vive hoje, né? Da pandemia, onde a gente percebe algumas empresas fazendo cortes aí lineares, né? Talvez aí de uma forma um pouco mais empírica, né? Você me diria se essas empresas, é lógico, se elas já tivessem uma gestão melhor, elas teriam uma visibilidade melhor, mas isso é um sinal de alerta de que a gente precisa, para passar por esses momentos de crise, de uma gestão melhor desses contratos? Bom, Marcelo, é o seguinte, vamos começar falando de materiais, né? A crise está instalada. Nós estamos vivendo hoje, inclusive, um momento bem característico, bem típico e bem diferente, né? Então, vou falar, em relação à gestão dos estoques dos materiais ou insumos, é necessário sempre considerar a possibilidade de prolongamento do ciclo do uso das mercadorias, causado pelo bloqueio de consumo, pelo aumento dos custos financeiros, associado à pressão do fluxo de caixa. Isso aí é normal, né? Renegociar contratos, preços e condições de pagamento com os atuais fornecedores é super importante, é o que todo mundo está fazendo, está buscando fazer, e aproveitar esse tempo também para tentar buscar novas parcerias. Isso é uma oportunidade do momento, né? Tentar buscar outras parcerias que possam trazer maior valor para o seu relacionamento com seus fornecedores e com seus produtos. Em alguns casos também, renegociar adiantamento financeiros com os fornecedores que possuem uma maior vulnerabilidade financeira, né? Vamos dizer assim, mas que são importantes para o negócio da empresa. A empresa tem condição de enxergar isso e pode fazer isso. E algumas empresas estão fazendo isso sim, que eu tenho observado isso de forma muito transparente, vamos dizer assim. Porém, na maioria dos casos, algumas empresas, como você disse, que passaram por crises, fizeram cortes lineares de forma empírica e o resultado lá na frente não foram os melhores. Perde relacionamento com seus fornecedores, tem que começar do zero, da estaca zero, alguns processos que já estavam no nível de maturidade maior, e aí acabam alavancando, perde o time alavancando depois dos seus concorrentes.
E instaurado o cenário de crise, a economia precisa continuar girando para que a empresa possa superar com méritos esse momento. Principalmente numa crise como essa, né? Claro, claro. Em algum momento ela vai ser minimizada pela volta à atividade e você vai precisar, né, ter sua cadeia funcionando plenamente. Então, você tem que ser muito bem calculado onde vão ser feitos os cortes. Você sabe que, nesse sentido, nós vamos fazer no próximo dia 6 de maio uma live com a professora Priscila Miguel, da GV, e ela vai abordar justamente o tema da gestão de riscos e dizendo como é que a gente deve se preparar para o pós-Covid-19. Já deixo o pessoal aí convidado, né? O Mercado Eletrônico deve distribuir o convite também. No próximo dia 6 de maio vamos tratar desse tema. Só tem mais uma coisa que eu queria dizer para você, só para finalizar, é o seguinte: quando uma empresa está no nível de maturidade em gestão de contratos mais elevado, vamos dizer, ela consegue segregar de forma mais assertiva aqueles fornecedores ou aqueles contratos que ela pode renegociar, que ela pode paralisar, que ela pode cancelar ou até mesmo alavancar em alguns casos. Fica muito mais fácil o resultado lá na frente, ao contrário do que eu disse anteriormente, elas conseguem, no momento de alavancagem, sair na frente das demais. Isso é muito importante. Ou seja, uma gestão de contratos bem estruturada, no perfil de maturidade mais elevado, ela só traz benefícios para a organização e faz uma diferença muito grande no final. Muito bem. Robson, obrigado. Acho que a gente tem um tempinho agora para abrir para perguntas. Então, o pessoal da audiência, se tiver, a nossa equipe está orientando aí como fazer perguntas aqui. Eu recebo e passo aqui para o Robson responder. Estamos aí. Ô, Robson, enquanto o pessoal prepara aí as perguntas, deixa eu te fazer uma aqui que para mim é curiosa e eu tenho visto isso quando a gente implementa soluções de gestão de fornecedores. Existem alguns fatores que são determinantes para o sucesso, né, da implementação de um sistema ou de um processo de gestão efetiva, né, tanto de fornecedores quanto de contrato. O que você diria aí na gestão de contratos como fatores de sucesso? O primeiro deles, e primordial, é vamos dizer assim, o patrocínio da alta administração. A alta administração tem que enxergar valor num projeto de gestão de contratos. Isso é o primeiro passo. Segundo é a questão da gestão de mudanças. Porque, normalmente, gestão de contratos, quando você implanta numa determinada empresa, ela mexe com a empresa inteira, ela tira muita gente da zona de conforto, essa é a verdade, determina muito bem responsabilidades. Então, isso, às vezes, é preciso você atuar de forma mais incisiva numa processo de gestão de mudanças nisso aí. Outra coisa são informações estarem disponíveis e serem muito importantes para que o diagnóstico seja perfeito. E isso é muito importante. Sem um diagnóstico perfeito, você não vai conseguir implementar um modelo de gestão de contrato que seja adequado às demandas que aquela empresa possui. E o terceiro é onde a empresa quer chegar com aquilo. Você não vai vender uma Ferrari para quem está precisando de um Fusquinha, né? Então, é importante que esses aspectos sejam bem controlados, sejam bem verificados e as informações fluam e que o diagnóstico esteja muito bem adequado para que você possa tomar a decisão para que lado a empresa vai na implantação da gestão de contratos e pode ter certeza que o resultado é excelente. E outra coisa fundamental é o treinamento, a preparação de todas as áreas envolvidas na gestão de contratos. Legal. Bom, estamos começando a chegar as perguntas aqui, Robson, eu vou passando para você aí e a gente faz aí um bate-bola aqui, ó. O Leonardo, ele pergunta se as empresas que já fazem gestão de contratos em uma plataforma conseguem enfrentar melhor a crise. Sem dúvida. Não adianta somente ter a plataforma se não tiver uma gestão de contratos também, tá? Porque a plataforma sozinha ela não trabalha. Você tem que ter um processo bem desenhado para que você tenha uma plataforma bem estruturada. Mas não tenha dúvida, a plataforma já é um grande diferencial que permite às empresas enxergarem o problema e irem no ponto para tomar a decisão correta. Tá. O Alexandre, ele pergunta, ou ele afirma, né, que esse assunto é bem recente aqui no mercado brasileiro. E ele pergunta para você, pela vivência consultiva, qual que é o percentual que você percebe hoje de empresas que estão adotando a gestão de contratos? Difícil.
Difícil dizer. Não realmente, você disse uma coisa certa. Esse assunto de gestão de contratos é um assunto novo. Ele vem para cá de 2010 para cá, tá certo? Mas o percentual ainda é baixo. É bem pequeno. E ele complementa aqui a pergunta, perguntando se os RPs já possuem funcionalidades adequadas para isso. Não. O ERP ele tem informações que você precisa, mas para que você crie funcionalidade, você tem que buscar uma solução alternativa para buscar as informações lá no ERP. Poucas soluções no mercado existem. Essa é a verdade. E é possível, sem o CLM, não dá para conseguir fazer uma gestão adequada dos contratos, não. E pensando em segmentos, você vê algum segmento que está mais evoluído do que outro na gestão de contratos? Mineração é um ramo que está bem enxergando isso de forma bem na frente dos outros, né? Vamos dizer assim. A Vale, eu posso dizer que é um bom exemplo. Ela tem um modelo de gestão de contratos muito bem estruturado. No ramo de siderurgia, eu posso citar o exemplo da ArcelorMittal, que também é um belo exemplo. Um benchmark, inclusive, eu posso dizer isso seguramente. E no ramo de energia também, algumas empresas estão caminhando por esse caminho. Nós estamos atualmente, se me desculpe, me dê uma licença, nós estamos desenvolvendo um trabalho de muito grande porte na EDP Energia. Fazendo uma consultoria, um trabalho bastante grande que vai, com certeza, trazer resultados excelentes, porque é uma empresa que tem um gigantismo muito grande se tratando de contratos. A Mariana, ela pergunta, né? Qual é a diferença entre gerir esses contratos no dia a dia, em tempos normais e em tempos de crise, né? Qual a diferença de atenção que deve ser dada em cada um desses momentos? Olha, se existe uma estrutura adequada de SLAs bem estruturadas, gestão de custo bem estruturada, um controle efetivo do efetivo dos terceiros, o acompanhamento dos SLAs, uma avaliação de performance dos fornecedores, não há nenhuma diferença. Você, na verdade, em tempos de crise, você consegue enxergar melhor onde você pode atuar com mais efetividade. E você acha que após esse cenário da Covid, vai mudar um pouco a percepção das empresas sobre a necessidade da gestão de contratos? Tomara que sim, porque eu tenho certeza que muitas empresas estão passando alguns momentos de dificuldade para tomar ações no sentido de se adequar a esse momento. E aí, com certeza, lá na frente, elas vão olhar para trás e falar, puta, eu tinha que fazer isso, ou ir por esse caminho, aí, certamente, elas deverão tomar alguma iniciativa no sentido de criar um modelo de gestão de contratos em suas organizações. Isso é líquido e certo. E volto a dizer, o ganho é muito grande. Ele é visível em todos os sentidos. Interessante porque, quer dizer, estou recebendo algumas perguntas aí meio semelhantes e elas sempre perguntam, nesse momento atual, né, eu ainda não tendo estruturado um processo mais robusto de gestão de contratos, eu posso conseguir capturar algumas informações e fazer uma gestão pontual agora para tomar decisões mais assertivas em meio à crise? Claro que consegue. Não no nível, vamos dizer que adequado, ideal, mas consegue. Se a empresa ela tem um modelo de gestão própria, vamos dizer assim, que seja bem estruturado, ela consegue sim extrair informações, consegue tomar decisões assertivas, mas se tivesse uma estrutura de gestão de contratos mais no nível de maturidade mais elevado, seria muito mais fácil. Legal. E aí, dentro das empresas, uma outra pergunta que chega aqui, quais são as áreas que estão envolvidas na estruturação desse processo? Quem é que lidera e quem é que acompanha a implementação? Normalmente, o ideal seria que vamos dizer assim, a coordenação de um projeto desse ficasse na mão da área de suprimentos. Porque suprimentos é o centro, ele que alavanca as compras, todos os processos, os contratos saem lá de dentro. Então, seria ideal que estivesse dentro da área de suprimentos, não dentro da área de compras, é diferente. Suprimentos criar uma célula, uma coordenação
de gestão administrativa dos contratos durante o processo de gestão dos contratos, que permitisse aos gestores técnicos cuidar do core do contrato, que é o SLA, que é cuidar da equipe, cuidar da segurança das pessoas e ter todo o suporte por trás de uma área administrativa que seria o ideal que estivesse dentro de uma área de suprimentos. E a alavancagem desse projeto seria também, dentro da área de suprimentos, logicamente, suportado por um patrocínio maior. O Gustavo ele pergunta aqui como é que deve ser uma política de aplicação de multas em contratos, né? Eu estou entendendo aqui que ele quer saber se isso deve ser rigoroso e aplicado em todos os casos ou quando você tem algum prejuízo mais relevante. Como é que você tem visto as empresas efetivamente aplicando essas cláusulas contratuais de multas? Olha, isso primeiro tem que vir na minuta contratual, né? Isso tem que ser acordado previamente com o fornecedor. E desde que acordado por ambas as partes, que está assinado o contrato, isso deve ser cumprido. Agora, precisa entender também que você não vai aplicar multa de 10% no valor do contrato lá no meio do contrato, que você vai matar o fornecedor. São coisas que têm que ser agidas, pensadas de bom senso, né? E tá aí a área financeira e a área de jurídica para dar esse tipo de suporte para os usuários, para a área de suprimentos também. Agora, outra coisa que é importante considerar são as garantias contratuais. Poucas empresas praticam. Porque para que servem as garantias contratuais? Né? Para garantir que o contrato seja cumprido na sua efetividade e evitar dissabores lá no final. Você tem garantias que podem ser por retenção contratual, por garantia bancária, carta fiança, enfim. Cada caso é um caso. Então, você aplicando alguma garantia contratual adequada e as penalidades, vamos chamar de multas, de penalidades adequadas ao tamanho do contrato e ao tamanho do fornecedor também, eu acho que isso deve ser rigoroso, sim. Isso deve ser cumprido ao longo do contrato. Muitas empresas elas têm multas, penalidades estabelecidas no contrato, isso não é cumprido. Outra coisa importante é o seguinte, para se fazer isso, tem que deixar muito claro quais são os SLAs do contrato. Isso é importante. Esse é o ponto de partida. Em que nível que esses SLAs, que o não cumprimento desses SLAs e outros itens de saúde, segurança, enfim, de outras coisas que podem ser consideradas no contrato, de que forma que isso será penalizado. Clareza, né? Clareza é importante lá desde o início do contrato. E muita gente não leva isso a sério. É verdade. Tem uma última pergunta aqui, que é em relação à gestão mais centralizada ou descentralizada. Você vê alguma diferença nas companhias? Tem alguma vantagem e desvantagem entre centralizar a gestão dos contratos ou descentralizar? O ideal é que a gestão seja centralizada. Vamos explicar bem. Cada usuário, cada área precisa cuidar do seu contrato. E não tem como você centralizar isso. Né? Vamos dizer assim. Contrato da manutenção é na manutenção. Contrato da operação é na operação. Contrato do jurídico é no jurídico. Contrato de benefícios é no RH. E aí vai. Contrato de restaurante é na área responsável. Enfim. Agora, a gestão administrativa ela tem que existir uma coordenação para quê? Ela vai cuidar de todos os controles do histórico, das demandas do contrato de forma administrativa e financeira. O que vem a ser isso? As vigências, os aditivos, as minutas, vamos dizer, os adiantamentos. Ela vai ajudar, suportar os gestores nesses aspectos. É importante que tenha isso. E também tem outros modelos que você pode criar aí de outra forma. Às vezes tem empresas que criaram gestões administrativas para cada gestão de cada área técnica, cria-se uma célula ou uma coordenação para as áreas de operação e manutenção e os contratos corporativos serem criados num outro departamento, criar uma gerência de infraestrutura, sei lá o quê, para cuidar dos contratos corporativos, que também atuaria de forma tanto técnica como administrativa. Tem vários modelos, mas o mais importante é que tentar o máximo possível centralizar a gestão administrativa dos contratos. Muito legal. Robson, eu queria te agradecer muito aqui pela participação nesse webinar conosco. Eu sei que esse tema ele é extenso, acho que não se esgota nem de perto por aqui. E fica claro, né? Enquanto você ia falando, eu aqui lembrando de uma apresentação que eu fiz sobre sustentabilidade nas relações da cadeia de fornecimento,
E eu acho que no momento que a gente está vivendo, nunca foi tão importante a gente praticar aqueles conceitos, né? Quando a gente transforma uma visão de curto prazo, de resultados imediatos, para uma visão sustentável de longo prazo, né? Onde a gente preserve a cadeia, né? A gente já viu crises do passado, onde pareciam que cada um ia tomar o seu destino, cada um por si, e as cadeias conseguiram se organizar para conseguirem sobreviverem todos juntos, né? Eu acho que talvez essa vai ser uma grande lição que a gente vai precisar passar e aprender aqui desse momento que a gente está vivendo, né? É isso mesmo, não tenha dúvida. Eu só volto a afirmar que gestão de contratos, gestão de fornecedores, gestão de terceiros não, caminham em paralelo e deve ter uma interface muito grande entre essas três soluções, vamos dizer assim, porque uma ajuda a outra a dar um resultado de forma excelente para as organizações, tornar as empresas, vamos dizer assim, um nível mais amadurecido em gestão de contratos. Tá ótimo. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos que participaram desse webinar. Queria dizer que a gente continua aí com uma agenda de lives, principalmente com clientes, com o nosso vice-presidente Luiz Gastão apresentando. E nós vamos ter novamente, contando para vocês, no dia 6 de maio, uma live com a professora Priscila Miguel, falando justamente sobre como se preparar para o pós-Covid. Obrigado a todos. Eu que agradeço. E até uma próxima. Tudo de bom para vocês todos. Boa tarde. Boa tarde.